Eu quero fazer a apresentação da professora Cristiana Fortini. Vou me socorrer aqui de uma cola, tá? Que eu separei, Cris. Então, professora Cristiana Fortini é doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutora na George Washington University. Ela é professora visitante da Universidade de Pisa, na Itália, professora da UFMG, presidente de graduação, mestrado, doutorado. Ela é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, a primeira mulher presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo da IBDA, e parabéns por essa conquista, as mulheres mereciam demais, parabéns por representá-las. Vice-presidente da CEMIG, responsável pelo jurídico da empresa. Ela já atuou também como controladora geral do município de Belo Horizonte, em 2011, 2014, como procuradora geral adjunta. É também uma das grandes administrativistas desse país, palestrante, dá aula, advoga, samba, cozinha bem, coordena a família. É a Mulher Maravilha. Ai, ai, gente. Eu É fico a Mulher rindo quando Maravilha. fala isso. Eu fico imaginando como é que a pessoa consegue. Eu fico cansada. Eu falo, ai, meu Deus do céu. Ai, que sensacional. Ai, ai, Parabéns. Parabéns. obrigada. Realmente Cada é a dia Mulher mais forte, Maravilha. não é à toa, né, gente? Cada dia mais. Com tantas funções, tantas atribuições. Parabéns, parabéns mesmo. Então, Obrigada. assim, é uma maravilha te receber aqui, é uma grande alegria te receber aqui. E para iniciar, eu fiz essa apresentação mais formal, né, da Mulher Maravilha, que você é. Eu queria que você agora se apresentasse em 3 tempos, passado, presente e futuro, de maneira sucinta, quem é a Cristiana Fortini, né? E para quem ainda não conhece, resume aí em 3 tempos. Se resuma em 3 tempos. Nossa, eu acho que a parte mais difícil é essa aí, né? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: nós todos somos seres humanos maravilhosos, né? Porque você está falando de mim, mas você também. Você bate escanteio, fica no gol, apita o jogo, né? Então a gente está dividindo esse mesmo desafio de sustentar tantos pratos ao mesmo tempo. Sem falar que a gente tem que cuidar das coisas, dos afetos, que são vários, né? E eu não estou falando só dos afetos de família, mas estou falando dos afetos dos amigos. Eu vi a Moema, minha amiga, que falou assim: ela ainda cuida dos eventos das amigas, que é a minha parte favorita, organizar viagem, organizar que a gente vai ao teatro juntas. Eu adoro isso também. Mas eu acho assim, bom, eu fui e serei sempre uma estudiosa, né? A vida acadêmica, ela é a vida que me define. Cris, você é ariana Eu também, né? Você é ariana também, sou né? arianíssima, Ah, eu sou encarnação de Áries. Eu sou Áries com todas as dores e delícias de ser ariana. Eu sou é. aquela mulher de Áries definida lá. O que torna as coisas um pouco mais complicadas, porque eu quero fazer tudo, né? Eu não conheço não, eu sou inimiga do fim, como o povo diz. Então, isso tudo vai tornando as coisas mais difíceis. Mas, enfim, eu sou uma estudiosa. Eu acho que se eu tivesse que me definir, eu sou uma estudiosa e eu sou muito curiosa pelas coisas que eu desconheço e pelas coisas que eu conheço e que acho que preciso conhecer mais ainda. Então, eu estou presidente do IBDA, né? Mas é uma coisa passageira. Eu estou vice-presidente da CEMIG, mas também é uma coisa passageira. Mas eu sempre sou e fui uma estudiosa de direito administrativo. O que é talvez aquilo que realmente mais me define. Muito bacana, Cris, muito bacana. Mas, assim, é um trajeto, a gente vê o teu currículo, né? É um trajeto extenso com muitas experiências acadêmicas, experiências profissionais. E eu imagino a luta que é a conquista, para conquistar tudo isso. Parabéns, parabéns mesmo. Também sou ariano, né? Você Também sou é ariano. ariano? Faço- De que dia que você é? Agora estou entendendo. Agora, agora, 31 de março, vai ser com o domingo da Paixão, né? O domingo da Semana Santa, da Então, Ressurreição. a gente gosta dessa coisa da frente, né? De novos desafios, de novos projetos.
Eu sou movida a novos projetos, gente. Se falarem para mim que não é possível mais desenvolver nada novo, que eu tenho que manter atuada, eu vou achar essa vida muito desinteressante. Eu gosto da ideia de um planejamento, de projetar uma coisa que possa se materializar e se transformar. E o IBDA passa um pouco por isso, né? Acho que é Sim, daí meu brilho nos olhos. eu também gosto muito assim, desafio. Me dou bem com a pressão, fazer as coisas. E o Janderson disse que eu sou Eu ariano não também. praticante. Ó, que eu sou. Olha que eu sou. Mariana Mas praticante, entrei na fila várias vezes para receber o eu também líquidozinho. me seguro, mas enfim, impulsivo. Mas eu digo que é o melhor dos signos. É o Eu melhor também dos signos. Mas, acho. O eu resto também acho. intriga. O resto intriga. O resto é povo Ó, invejoso, fala que a gente é difícil. A gente é prático e sincero, né, não, gente? A pessoa, quando ai, está descuidada, ela vai tomar um passa fora, assim, né? Não é isso? É isso. ai. Mas vamos lá, entrando no nosso tema da nova lei de licitações e contratos. Você tem vivenciado muito isso, né? Tem aplicação da nova lei de licitações e contratos e isso gerou, no primeiro momento, né? Um alívio, uma nova lei, depois uma preocupação, porque todo mundo reclamava da 866 e de repente começa a ter medo da nova lei que surge, né? Uma certa apreensão dos agentes públicos da área, uma preocupação. A lei foi prorrogada, a vigência da legislação antiga foi prorrogada ainda ano passado, até o final do ano. Muitos esperavam ainda uma nova prorrogação. Ainda bem ela não veio, a legislação foi revogada, a legislação antiga foi revogada, e agora temos a obrigatoriedade da nova lei. Essa apreensão, final do ano, início do ano, eu penso que está começando a ser substituída por uma percepção de que, não, poxa, a adaptação não é tão difícil assim. A nova lei dá para fazer mais ou menos o que se fazia e tem coisas melhores. Talvez com o tempo se percebam as coisas melhores dela. Você concorda com essa impressão, Cris? Ou vê de outra forma esse movimento de apreensão e agora um pouco mais de tranquilidade? Eu não sei nem se é mais de tranquilidade. Eu acho que, primeiro, a apreensão me parece normal, né? A gente, toda vez que se depara com alguma coisa desconhecida, embora não tão oposta à disciplina jurídica com que se estava habituada, as pessoas estavam habituadas, é normal ter uma certa apreensão, para a gente ajustar tudo, né? Ajustar a nossa própria mentalidade, ajustar os fluxos, procedimentos, sistema, regras. Eu acho que é absolutamente normal. As pessoas também consideram que, por mais que elas empreendam esforços na tentativa de assimilar a nova legislação, o esforço individual não é suficiente, elas têm uma interdependência, uma dependência de que várias pessoas estejam igualmente afinadas e aderentes à nova disciplina, a necessidade mesmo de que aquele organismo no qual elas se situam também se ajuste e esteja adaptado para funcionar segundo uma nova metodologia. Estou falando nova, que não é tão nova assim, mas enfim, com as variações que a nova lei trouxe. Portanto, eu acho que a apreensão é absolutamente legítima, genuína, aceitável. O que eu acho que existiu além da apreensão foi uma resistência que aí sim não aceitável, porque ela não se baseia apenas na boa-fé e não apenas no receio que se entende, que se compreende, mas ela tem outras razões menos nobres, né? Afinal de contas, quando a lei aposta num planejamento maior, ela exige mais e ela passa também a coibir algumas coisas, pelo menos essa é a pretensão do legislador, que serviriam, em tese, para interesses escusos. Nós não podemos ignorar que o mundo não é feito só de pessoas
bem intencionadas que receiam uma nova lei, porque tem medo de não dar conta, porque, enfim, tem medo de não todo o ambiente não estar preparado, mas também pessoas que resistiam por outros interesses a um ciclo de contratação que fosse mais profissional. Porque é sempre importante a gente pensar por que não se tem interesse em profissionalizar, em capacitar. Há razões também de ordem pouco republicanas que justificam esse não olhar, essa não preocupação, e isso, obviamente, também precisa ser colocado. Agora, eu não sei, Rony, se as pessoas estão com menos medo ou se elas desistiram de lutar contra aquilo que planejavam, que era um esticar ainda de vida da 8666. É tipo, agora virou, gente. Então, nós não temos alternativas e precisamos, de fato, nos adaptar a essa legislação. Eu não sei se é isso, entende? Se as pessoas agora, na verdade, elas estão assim, agora já foi. Então, bora aprender e cobrar, né, da alta administração, porque afinal de contas isso é um dado muito importante, que todo o instrumental, toda a ambiência necessária para que essa lei possa, de fato, vingar, seja fornecida. Então, eu colocaria mais nesses termos. Excelente, excelente. Eu penso que está tendo essa adaptação, eu concordo contigo, é uma resistência também de pessoas que não querem a profissionalização, querem continuar usando os convites da vida, né, as gestações presenciais, e há uma resistência a essa modernização que a lei propõe, né? Há também a crítica pelo novo, né? Há uma resistência natural ao novo, mas como eu conversei ontem com os alunos prêmio na nossa aula de abertura, não adianta ficar criticando, agora é hora de ajustar as velas e se preparar para esses novos ventos, essa nova lei, né? E a nova lei tem, entre os pontos que ela trouxe, talvez mudanças impactantes, foi, sem dúvida nenhuma, o regime sancionatório, né? Quem entrou aqui também, o professor Anderson Pedra, a professora querida, a professora Raquel Carvalho, outro grande nome do direito administrativo mineiro, né? Obrigado, Raquel, vários amigos, Thaís, e muita gente entrou aqui para lhe prestigiar, minha amiga. Anastácia. Anastácia está aqui também, Anastácia, a Liga, turma muito, muito boa que veio lhe prestigiar. Veja, uma das coisas que a lei acaba trazendo interessantes disposições foi em relação ao regime sancionatório, né? Um disciplinamento bem mais completo do que, ou bem maior do que o feito pela Lei 8666, né? A princípio, meio que mesclando o regime da 8666 sancionatório com o da Lei do Pregão. Na tua opinião, houve avanço nesse novo regime jurídico de sanções previsto pela Lei 14.133 de 2021? Você acha que essa disciplina ela favorece a segurança jurídica, ela estimula a presença privada, né? Porque eu acho que aplicar sanções corretamente é bom para estimular a presença de bons licitantes, porque você afasta os que não prestam, as ervas daninhas, e ao mesmo tempo ter um regime sancionatório que respeite garantias fundamentais faz com que as empresas tenham mais segurança também de participar sem perseguição, né? Sem punições desproporcionais. O que você acha, Cris? Eu acho que sim e não. Primeiro, pelo seguinte, quando a gente faz um confronto entre as duas leis, né? Se a gente fizer um confronto sem nenhuma maior expectativa daquilo que poderia vir numa nova lei de licitação tantos anos depois, definitivamente a gente tem um avanço. Sempre me pareceu muito curioso a razão de a 8666 tão preocupada em ser minudente, em controlar pelo rito, em controlar pelo fluxo, exatamente na parte de sanções ser tão aberta. Claro que é possível fechar as sanções através de disposição editalícia, de disposição contratual, mesmo de um ato normativo editado pelo ente federado. Mas é curioso que o legislador tenha feito essa opção outrora
de deixar tudo tão amplo, de deixar tudo tão sujeito a uma construção eventual, porque os contratos poderiam não trazer também de forma mais explícita, de forma mais minuciosa, informações adicionais àquilo que está na lei. Isso, para mim, sempre foi uma curiosidade. E essa abertura me parece perigosa, não que eu seja inimiga da discricionariedade, não é isso. Mas a discricionariedade, quando ela envolve sanções, ela pode, na tradição brasileira, considerando que nós estamos falando de Brasil, ela pode significar um risco de lado a lado. É o gestor que não sabe o que fazer no caso concreto, e às vezes, e também pensando na realidade brasileira, que a mesma empresa pode ser contratada mais de uma vez, não estou dizendo que esse seja o prognóstico da 14.133, mas que é uma realidade que a gente ainda tem no Brasil. Pelo mesmo ente federado, mas por órgãos diferentes daquele ente federado, para dar um exemplo, né? Um mesmo município contrata 2 vezes a mesma empresa para fazer... para atender um órgão X e para atender um órgão Y, e com gestores diferentes que reagem diferentemente à mesma ação considerada incorreta, indesejável à luz do contrato. Se a lei não tem informações mais pormenorizadas, se não tem previsão editalícia, contratual, normativa que venha fechar isso, você realmente deixa esse gestor sem saber o que faz. E aí eu posso ter um temperamento diferenciado ao sabor de cada gestor, que é perigoso para o gestor que não sabe o que faz, e é perigoso, obviamente, para o privado, que fica um pouco refém dessa customização do olhar, que me parece, em termos sancionatórios, absolutamente indesejada. Tudo que se quer diante do poder que o Estado tem de nos sancionar é que nós todos saibamos o que não se deve fazer e, portanto, tenhamos isso exposto na lei, ou aqui também no contrato, e qual é a reação estatal se a gente descumprir aquele preceito. Essa é uma ideia quase civilizatória. Portanto, se o privado ele não sabe como é que a administração pública vai agir diante de um certo deslize dele, ele pode ser pego de surpresa e pode ser, digamos assim, cobrado, chantageado por pedidos de propina, exatamente porque está nas mãos do administrador público aquilatar sem maiores balizas qual é a reprimenda que ele vai aplicar. Então, assim, eu acho que nesse aspecto a gente percebe na lei que é ponto de partida, não é ponto de chegada em nenhuma matéria, e também não é aqui na parte contratual, uma pretensão de trazer as coisas para patamares mais conhecidos, mais uniformes, de maneira que eu tenho uma lista daquilo que é considerado infração no 155, depois eu tenho uma lista das sanções no 156 e uma correlação que não é absoluta, mas é uma correlação inicial, e a gente pode explicar isso depois, que informa ao gestor, que informa ao privado o que é que vai se dar diante de desvios comportamentais. Isso é maravilhoso. Uma lei que preconiza por segurança jurídica. Fala de segurança jurídica, nem precisaria, mas ela fala lá no artigo 5º, que resgata a importância da LINDB. Tudo isso converge para que a gente espere mesmo um panorama que seja um panorama de menos discricionariedade e mais previsibilidade. Mas aí a gente vai entrar nos detalhes, assim, né? Então, dito isso, vamos aos poréns da lei. Nós não temos como, de fato, esgotar na lei uma disciplina inteira em matéria de sanção contratual. É inviável. A lei traz as sanções porque sanções têm que estar previstas em lei. E a lei tenta fazer essa correlação. Mas ela estabelece ali algumas situações que continuam conversando com a discricionariedade administrativa. Por exemplo, na hora que ela fixa o prazo do impedimento, na hora que ela fixa o prazo mínimo e máximo, né, da inidoneidade, ela continua a dizer: eu estou fixando pilares, patamares,
Mas é fundamental que a escolha dessa sanção, se aplicando, por exemplo, a inidoneidade, qual é o prazo dela? Eu, legislador, não consigo dizer de antemão qual que é o prazo ajustado, apropriado para aquela ruptura que se deu no caso concreto. De forma que é preciso que alguém traga informações sobre isso. Então, quem é esse alguém? Temos que continuar a disciplinar isto no edital, no contrato, eventualmente em atos normativos, se quiser, de forma um pouco mais uniforme, de forma um pouco mais horizontal, endereçar a matéria, mas a lei, ela não vai, obviamente, chegar ali no caso concreto para direcionar em absoluto a atuação do administrador público. E é por isso que eu estou dizendo que não adianta só essa disciplina da lei, porque essa disciplina da lei ela foi até neste momento onde era possível ir. Ela exige uma complementação e exige um cuidado de maneira a não se jogar na lata de lixo a pretensão do legislador, que é te dar alguma não, né? De dar bastante segurança jurídica às partes que estão envolvidas. Então, acho que é importante que o contrato traga mais diretrizes que informem como que vai se dar, de fato, a escolha do tempo lá. Essa é uma primeira coisa. Aí a gente vai imaginar, mas o contrato pode dizer isso segundo quais parâmetros? Bom, vamos considerar que o legislador já trouxe esses parâmetros de alguma forma, porque no 156, no parágrafo 1º, ele traz lá referências que devem ser utilizadas exatamente no momento da aplicação das sanções. Não é inventar a roda no contrato, necessariamente, mas é, bebendo da fonte legal, transportar para o contrato aquilo que a lei já inicia dizendo, né? Inicia disciplinando. E além disso, Rony, que até aqui eu não estou falando nada, não estou criticando a lei até esse momento, mas a partir da minha próxima vírgula, vem algumas considerações que eu acho que podem ser consideradas críticas. Quando a gente vai lá no 156, exatamente quando ele vai dispor sobre a questão das sanções, ele traz algumas coisas que eu continuo tendo uma dificuldade de interpretação. E aí vai a minha divisão aqui com vocês, compartilhando com vocês as minhas dúvidas interpretativas. Você vê que assim, ele estabelece nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, esse liame, né, entre infração e sanção. E aí, por exemplo, quando ele vai tratar da questão do impedimento, ele diz, né, que a sanção prevista no inciso 3 vai ser aplicada nas hipóteses A, B e C, tarará, e ao final ele diz assim, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Então, aquele rol de infrações leva ao impedimento, segundo o parágrafo 4º do 156, salvo se houver, for o caso de aplicação de penalidade mais grave. Aí eu acho que seria possível imaginar duas interpretações de que é isso que o legislador quis dizer. Bom, é possível que a conduta praticada pelo privado, ela reverbere em duas frentes. Ela tanto poderia levar à aplicação do impedimento, quanto ela também poderia levar à aplicação da inidoneidade, porque o que ele fez também gatilha a sanção de inidoneidade. Então, numa situação como essa, eu afasto o impedimento e aplico a sanção de inidoneidade. Essa é uma possível conclusão. Até me parece que é uma conclusão que casa mais com a ideia de segurança jurídica. Quer dizer o seguinte, não é, olha, vocês não vão imaginar que cabe uma sanção mais grave por alguma outra hipótese, não. É isso. Essa mesma conduta, com seus tentáculos, ela aciona as duas sanções e aí eu substituo o impedimento pela inidoneidade. Só que tem uma outra possibilidade, ao menos teórica, de interpretação.
Se o parágrafo 1º está dizendo que na aplicação das sanções serão considerados natureza e gravidade da infração, peculiaridades do caso concreto, danos que provierem para a administração pública, será que ele quer dizer que mesmo que fosse o caso só do impedimento, não tem nada a ver com a inidoneidade, é o caso do impedimento, por que eu vou ver lá circunstâncias agravantes, eu vou ver que houve, de fato, um dano mais robusto para a administração pública, eu posso aplicar a pena de inidoneidade? Será que esse sempre que, como é que é? Quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, tem a ver com o parágrafo 1º? Se for isso, você imagina, a gente volta a ter um problema de segurança jurídica aqui. Por quê? O que é circunstância agravante ou atenuante? Na lei não tem, então vai ter que ter no contrato. E além de ter no contrato isso, vai ter que dizer que, estou fazendo um esforço interpretativo, que diante daquela circunstância agravante, eu vou aplicar a pena de inidoneidade. O contrato meio que se sobrepondo ao texto da lei. Não sei se você está entendendo meu raciocínio. Uhum. Quais são as peculiaridades do caso concreto que poderiam ensejar a aplicação de uma sanção mais elevada? Teria que ter também algum informativo disso no contrato. Senão, a gente fica completamente sem algum tipo de caminho, sem algum tipo de direcionamento. Portanto, eu me preocupo um pouco com esses detalhes que são colocados aqui pelo legislador. Se ele pensou que a conduta X deságua na sanção Y, a situação que poderia descumprir essa linha reta aqui, ela teria que ter sido mais bem abordada pelo legislador. Eu acho que ela foi abordada de uma maneira falha, porque gera essa circunstância aqui da gente não saber exatamente o que ele quer dizer. A mim parece que, na verdade, não seria possível usar o parágrafo 1º para, num caso que cabe impedimento, usar a inidoneidade. Eu não acho que é isso. Eu não acho que é essa a interpretação mais razoável. Eu acho que o parágrafo 1º serve para dosagem de multa, dentro daquele limite menor e maior da lei, serve para dosagem de tempo da sanção, dos casos lá do impedimento e da inidoneidade, mas não para romper essa lógica que o legislador colocou. Tá? Então, essa é uma primeira observação. Você deve estar doido para falar aí. Estou com cara de que está doido para falar. Não sei se eu posso continuar. Não, estou refletindo. Achei interessante, né? O Janto falou agora há pouco, né? Teria a ver com a questão da própria tutela do bem. Dependendo do dano, às vezes o ilícito administrativo previsto pelo texto legal, ele vai fazer, digamos, vai ter conformidade com uma falha de menor gravidade e às vezes de maior gravidade, maior lesão, envolveu fraude, envolveu corrupção, houve um maior repulso, um prejuízo maior para a administração. Mas dessa forma seria a aplicação do parágrafo 1º. E aí o que você pontua que o parágrafo 1º talvez não seja justificativa para que a aplicação da sanção não seja definida expressamente no texto, né? Impedimento e aí aplicar a declaração de idoneidade. Eu acredito que de uma forma ou de outra, deixar de aplicar o impedimento para aplicar a declaração de idoneidade tem que ser algo excepcional. A priori, aplica-se o impedimento para aqueles ilícitos descritos na nova lei. Agora, a regulamentação, talvez a gente nunca teve uma regulamentação que adentrasse a nível de sanções em licitações e contratos, pelo menos a nível federal, adentrasse esse tipo de questão mais sensível, mais qualificada, né? A nível federal. Você sabe que eu, quando era controladora, eu convenci o prefeito da época de fazer um decreto nesse sentido, né? Porque era isso, era cada parte do município de Belo Horizonte reagindo diferentemente diante de um mesmo problema contratual. E foi interessante, né? Mas assim, o que eu acho, Rony, é que meio que descasa, divorcia da pretensão do legislador a gente imaginar que
seja trivial, acho que você falou isso também, que seja trivial eu poder mudar a sanção que o legislador já de antemão escolheu ao fundamento de que tem circunstâncias agravantes. Quer dizer, primeiro eu tenho que saber que circunstâncias agravantes, o contrato tem que descer em detalhes sobre o que seriam essas circunstâncias agravantes, tem que preconizar que aquelas circunstâncias agravantes podem levar a uma sanção mais elevada, né? Podem levar a uma sanção mais elevada. E mesmo que tudo isso esteja previsto no contrato, ainda assim eu fico um pouco receosa. Por quê? Porque é um caminho diferente do que o legislador planejou e trilhou, e porque eu tenho muito medo de isso virar moeda de troca no mundo como o mundo é. Né? Assim, olha, a sanção seria essa, eu posso calibrar um pouquinho mais, porque, entende? Assim, então eu fico um pouco preocupada com isso. Eu não estou dizendo que seja uma interpretação inviável, ao contrário, eu disse, é uma interpretação possível. Mas eu prefiro a outra, que é, se por acaso aquilo que se fez, trigar as duas sanções, e aí uma sanção substituir a outra, digamos assim, pela absoluta impossibilidade de acumular impedimento e inidoneidade, que nem faria sentido, né, do ponto de vista conceitual. Mas eu acho que tem outras coisas que a gente pode comentar. Posso falar? Pode, claro. Outras coisas que são interessantes a gente comentar a respeito dessa disciplina de sanções. A lógica do legislador, ela continua sendo uma lógica de que o errado se pune, né? Não é uma lógica, digamos, absoluta na lei, mas ao falar de prerrogativas de fiscalização, ou falar de prerrogativas de aplicação das sanções, de sanções em mão única, o legislador continua apostando que a repressão ela é a forma, eu não vou dizer única, porque eu me contradiria em 5 segundos, mas continua enaltecendo essa forma de resolver problemas de descumprimento contratual. E, paralelamente a isso, teria sido muito interessante que o legislador também tivesse sido expresso, e ele não ao abordar a questão da busca de consenso diante de descumprimento contratual. Você sabe, nós todos sabemos que, diante de cenários muito mais graves, o legislador brasileiro já abraçou o tema da consensualidade, né? Então, se eu pegar uma empresa, não precisa ser empresa, mas pegando aqui o exemplo de uma empresa que praticou atos de corrupção, ela tem a possibilidade de demandar, claro que existe uma discricionariedade a ser explicitada pela administração ou pelo Ministério Público no sentido de rejeitar um pedido de acordo de leniência, mas ela tem a possibilidade de demandar um acordo de leniência. Ela, obviamente, tem que cessar a infração, exige-se programa de integridade na prática, apesar da legislação não exigir, da lei anticorrupção não exigir. Mas, enfim, diante de um ato grave como é o ato de corrupção, a empresa tem direito a postular um ajuste e, eventualmente, vir a ser beneficiada. Se eu pensar do ponto de vista penal e pensar, então, nas pessoas físicas e imaginar que já há muito tempo se tem uma busca também por uma solução que não é a solução necessariamente da reprimenda, da sanção, do poderio estatal. Se eu pensar em probidade, por que essa lei, que pode estar tratando de descumprimentos contratuais simples, não necessariamente o descumprimento contratual é fraude, não necessariamente é documento falsificado, não necessariamente é conluio, não necessariamente nós estamos falando disso. Por que ela não foi também mais francamente favorável a ajustes? O ajuste é impossível? Não, claro que o ajuste não é impossível. Não faz sentido pensar em ajustes impossíveis no mundo de hoje. Até porque não é necessariamente com o chicote que vai se cautelar o interesse público. E é sempre importante a gente pensar que, às vezes, quando a administração pública lança a mão do chicote, ela própria pode ser chicoteada. Isso não é
coisa que as pessoas veem de imediato, mas basta estar na administração pública, trabalhar na administração pública, ou do lado de lá, fora da administração pública, cuidando de mercados mais reduzidos, que você percebe que, dependendo da forma como você reage a um comportamento privado, ele sofre e você sofre também. E às vezes você sofre mais do que ele. Mercados mais reduzidos, mercados com menos número de fornecedores. Então, assim, quando o legislador fala que é possível manter um contrato mesmo existindo uma nulidade, quando o legislador fala de dispute boards, quando o legislador fala de mediação, essas coisas todas são, no conjunto, boas referências que ajudam a respaldar a minha conclusão de que, sim, pode-se fazer ajuste. Mas eu fico imaginando que falta de ideia, né? De já prever lá que as partes podem tabular acordos com toda a justificativa, com todo o racional explicitado, quando a sanção não for a medida mais salutar para cautelar o interesse público. E isso, infelizmente, não veio expresso na lei. Então, eu acho que a gente aqui perdeu um time de dar um conforto maior para os gestores que entendam que isso deva ser a solução para o caso concreto. Então, volto a dizer, para não ficar descontextualizado, pode fazer acordo, ok, pessoal? Pode fazer acordo. O que eu estou dizendo é que melhor seria que a lei já tivesse trazido isso de forma absolutamente literal e evitar qualquer tipo de desincentivo a essa prática. É isso que eu acho que seria interessante. Eu E tem concordo. outra. Concordo, o professor Marcos até colocou, né? Sua majestade do mercado, né? Tem que se respeitar, até porque uma sanção restritiva, como impedimento, ou mesmo uma declaração de idoneidade, pode tirar um bom player do mercado. E essa necessidade de diálogo, como uma solução muito melhor do que a sanção, envolve também uma questão: a percepção da irregularidade contratual muitas vezes é unilateral. É a administração que entende, o fornecedor entende que não houve descumprimento, eu não consegui fazer isso, mas porque houve exigências definidas pelo seu fiscal que tornaram impeditivo, houve uma mudança no funcionamento do mercado. Então, é muito importante você criar formas de diálogo entre a administração e o fornecedor para isso. Por isso que eu sou muito flexível em relação à aplicação das sanções. O professor Janderson, por exemplo, perguntou sobre a possibilidade de aplicar apenas a multa. Eu acredito que sim, dependendo do ilícito, aplica-se apenas a multa. Eu até particularmente acho que a lei foi muito tímida, a gente talvez fale depois sobre isso, mas foi muito tímida em relação à possibilidade do self-cleaning, da reabilitação. O texto dela foi muito restritivo em relação a isso. Como você bem disse, quando em esferas muito mais, talvez, polêmicas, sensíveis, complexas, como a área criminal, com a área da corrupção, né? Já se permite essa consensualidade para superar, digamos, a perseguição, a punição, em troca de algum ganho para a sociedade. Então, eu sou bem favorável. Acredito que depende muito também dos operadores do direito, dos regulamentadores começarem a criar essa maior flexibilidade em relação ao regime sancionatório, né? O Anderson sempre fala, né? O Anderson tem até uma fala muito de uma experiência que ele vivenciou com o João, o seu filho, que era de uma calopsita, né? E que o João, seu filho, pegou a calopsita e ele foi explicar que não podia abrir totalmente, porque senão ela fugiria, ou apertar muito, senão ele a sufocaria. E o trato com o mercado tem que ser isso. Se a administração começar a punir, ser muito rigorosa, ela vai afastar o mercado pelo risco. E se ela for totalmente aberta, ela infelizmente vai permitir que empresas ruins acabem cometendo irregularidades, né? E você estava falando aí, o Marcos Nóbrega, e Marcos, que está aqui nos acompanhando, está dizendo assim que, na verdade, dá menos trabalho. Aplicar a sanção dá menos trabalho. E qual que é a lógica? Na verdade, primeiro, isso está enraizado na nossa cabeça, e eu apostaria também que não tem a ver com outras questões para além do direito, ok, gente? Nós temos uma cabeça formatada para resolver problemas através de punição. É assim a forma como a gente lida, né,
É assim a questão da religiosidade, especialmente num país católico como a nossa, pensando que isso também é uma forma da religião e da igreja manter as pessoas sob controle. Então, assim, gente, isso aqui, a gente vai para a psicanálise, tem uma série de outras questões que fazem com que nós tenhamos no nosso mindset aqui isso bastante pronto, enraizado. Se isso, aquilo. Então, se errou, tem que aplicar multa. Se errou, tem que aplicar a idoneidade. Se errou. E isso é mais fácil, no sentido de que, olha, aqui eu não quero nem saber, nem ler a defesa apresentada pela empresa, porque pouco importa a defesa apresentada pela empresa, aplica aí a sanção, porque eu não quero ter nada a ver com isso. Até porque também recai sobre as pessoas o medo que elas têm de serem consideradas coniventes, cúmplices, corruptas e qualquer outro adjetivo que se tenha, que se queira enaltecer, como por que não aplicaram a sanção. Só que esse sistema do chicote, né, é um sistema que está comprovado que ele não funciona. Ele não funciona em um monte de relações. Eu não quero dizer que a administração possa abrir mão das sanções. Como o Estado sancionador como um todo, não pode abrir mão das sanções penais, né? Não é isso. Isso seria a balbúrdia. Tem aquela velha frase, para a gente celebrar as pazes, a gente tem que ser capaz de guerrear. Então, claro que a administração pública precisa desse instrumental todo, desse aparato todo. O que se está discutindo, e academicamente se discute, né, é se esse aparato imediato a ser utilizado é mesmo o aparato sancionatório. E as comprovações que a gente tem percebido, ou pelo menos a direção, não vou dizer comprovação, a direção que a gente tem percebido do Estado brasileiro como um todo é de que não, a gente precisa realmente de criar outras alternativas que vão ficar na gavetinha, na prateleira, e a gente vai vendo qual é a alternativa que melhor se enquadra naquele caso. E o nosso legislador, não sei quantos anos depois de tudo isso que a gente já viu, lei anticorrupção, lei de improbidade, simplesmente não escreveu que é possível chegar em um acordo, que é isso, olha, inclusive de multa. Será que a multa é a melhor forma? Será que ele não tem mesmo a multa? Porque, Rony, a multa pode não ser indolor. Na verdade, a multa nunca é indolor, mas uma multa que pode chegar a 30% do valor do contrato. Muito alto. Muito alto. Contrato Muito de duração tão longa, de duração tão longa. Não, gente, como é que é o português aqui? Contratos tão longos, melhor falando, melhor me explicando. Contratos tão longos. Imagina o que pode significar isso. 30% do valor de um contrato. A depender de contrato que é. Então, assim, será que isso é a forma de realmente atrair? Então, volto a dizer, vamos deixar as sanções, mas vamos também cogitar de buscar soluções mais ajustadas ao caso concreto. É aquele capítulo da nulidade, ele poderia ter sido manter lá o 174, etc. Mas, assim, poderia ter a mesma lógica para as sanções. Olha, as sanções não são sempre um caminho, a solução. Podemos também pensar que é melhor fazer de outra forma. É isso que eu estou querendo dizer. Inspirada na ideia da nulidade, que vamos pensar, vamos examinar as consequências, vamos sopesar prós e contras e decidir se a gente vai decretar nulidade. Fazer a mesma coisa com a questão das sanções de maneira expressa. As estatais, gente, ainda tem uma grande virtude, que é o fato de um regulamento poder trazer isso mais livremente, né? Então, isso é uma prática. Por exemplo, na CEMIG tem acordo substitutivo de sanções para infrações contratuais. E acho que a mesma lógica pode ser adotada por aí. Mas, enfim. Então, acho que o legislador podia ter sido um pouquinho melhor. E tem outras probleminhas que eu vejo. Posso falar? Pode, claro que pode. Olha que coisa esquisita. Lá, quando o legislador está dizendo do fluxo, né, do rito que tem que ser respeitado para a questão da aplicação das sanções, que também é uma inovação comparativamente à Lei 8666, me chamou a atenção o seguinte: a advertência, dentro desse conceito geral de que isso não é um problema, aplica-se sem nada. Daqui a pouco eu vou falar disso, mas não é nem isso que eu queria falar. Aí vai lá. Quando é que tem processo administrativo? Não tem processo administrativo em todos os casos. Tem processos administrativos quando o legislador entendeu
que a sanção é uma sanção que merece um processo administrativo. Então, inidoneidade, processo administrativo, comissão formada por 2 servidores estáveis. Aí fala explicitamente que tem direito de produzir prova. Ok. E se não for inidoneidade? Vai ser sumário, verdade sabida. E for multa, sanção da multa. O que o legislador diz a respeito da sanção da multa? Que o privado tem direito a uma defesa no prazo de 15 dias úteis. Olha a diferença. Inidoneidade, processo administrativo. A palavra processo ela não é à toa. Nós estamos falando de uma relação jurídica. Processo administrativo, comissão com 2 estáveis, produção de prova. Multa, defesa em 15 dias úteis. Quer dizer que para a pessoa, a empresa não pode produzir prova no caso de multa? Isso, obviamente, é constitucional. Não seria possível essa interpretação. Se não é possível essa interpretação, alguém me explica por que está escrito na lei? Porque o pior advertência. Você tem direito de produzir prova. Você pode dizer, essa prova é protelatória, essa prova não faz sentido, como você pode dizer em caso de inidoneidade também. Essa prova que você pretende produzir não faz sentido. Agora, estimular o administrador a entender que no caso de multa, a prioristicamente não faz sentido a produção de prova, ele só tem direito a uma defesa em 15 dias, porque não tem previsão legal, é o fim da picada, gente. É o fim da picada. Então, de novo, uma redação ruim aqui, sabe? Assim. Aí vamos dizer, a lei melhorou em termos de segurança jurídica? Eu acredito. Meio vazio, depende de como você vê. Uma parte sim, uma parte. Eu acredito que ela melhorou em relação ao não falar da 866, né? Não tinha disciplinamento nenhum. Mas Sim. talvez esse é o problema. É mais ou menos como quando a gente tenta corrigir um texto escrito à mão sem fazer um novo. Fica o garrancho, né? Você não consegue deixar ele tão limpo. Então, talvez por ter repetido ainda a lógica da 8666, ficaram essas atecnias, né? Por exemplo, a questão da multa, o debate que ainda gera-se hoje sobre relação à multa moratória, a advertência sem processo é o pior de tudo, né? A advertência sem processo, a lei não fala em processo para advertência. A advertência não é nem para prestar como sanção na lei. Para mim, é um erro histórico da 8666, que é absurdo ter se repetido na 14.133. Fazia sentido advertência como sanção lá no Decreto-Lei 2.300, porque você não tinha o processo administrativo como uma garantia constitucional. Agora tem. Agora Sim. não, né? Desde a Constituição de 88. Então faz sentido. Tem que ter processo. Para sanção tem que ter processo. Exatamente. Isso é tão trivial que é inacreditável que a lei saia com um negócio desse. Que ela saia com isso. Então, repetiram-se alguns erros, né? Mesmo a lógica da tipologia, por exemplo, para advertência, eu acho que é declaração falsa, documentação falsa, frustrar os objetivos da licitação, é tudo, teoricamente, ilícitos de declaração de idoneidade. Poxa, imagina, uma certidão falsa, uma declaração falsa de uma empresa, falha, sancionar, mas declaração de idoneidade. Rony, mas foi uma declaração forjada, com interesses assim escusos, de realmente enganar, para causar grande prejuízo, ok, declaração de inidoneidade. Mas se foi aquela falha, obviamente reprovável, mas de uma empresa que estava querendo ganhar a licitação e, digamos, apelou para ganhar aquela licitação. Será que uma declaração de idoneidade era sanção proporcional? Porque a declaração de idoneidade ela acaba com qualquer empresa. Uma empresa que atua com licitação ela não sobrevive a uma declaração de idoneidade, né? A empresa não vai resistir. Será que não seria legítimo que o nosso legislador, ou correto que o nosso legislador, digamos, não vou falar legítimo nem correto, mas não seria mais adequado que o nosso legislador tivesse ampliado a liberdade para justamente o que você falou, a consensualidade? E aplicar a declaração de inidoneidade, mas eu optarei por admitir a reabilitação aqui. E a reabilitação na declaração de idoneidade, do jeito como foi definido pelo legislador,
ela ficou um pouco inútil, né? Porque ela exige um prazo ainda muito longo de aplicação da sanção. Então, talvez a falha do legislador tenha, não, tenha sido não se desprender totalmente do regime anterior na hora de disciplinar o regime sancionatório, embora, na minha opinião, ele tenha um regime bem melhor do que o da 866. Sim, Né? é melhor, mas com tanto tempo poderia ter sido mais moderno, né? Enfim, tem umas esquisitices, uns rastrinhos que não são adequados. E porque parte do mesmo pressuposto, né, Rony? Assim, parte do pressuposto de uma relação de chicote, né, comando e controle, que a gente chama tecnicamente falando, né, de uma relação comando e controle, parte de uma relação hierárquica, parte de o legislador ele conseguiu ver o mercado até um certo momento como alguma coisa a ser valorizada, mas ele não consegue de fato dar um passo adicional para entender que esse mercado sim, é a majestade do mercado, que a administração pública precisa do mercado. O mercado pode ficar sem a administração pública, mas a administração pública não pode ficar sem o mercado. Então, uma empresa pode falar assim, não quero mais trabalhar para a administração pública, vou me reorganizar, não faço mais obra de construção pesada. Quem faz ponte, faz casa, gente. E o povo continua nascendo, e continua casando, e continua divorciando, e continua tendo loja. Não quero mais fazer isso. Agora, a administração, ela vai precisar do mercado para todo sempre. Então, cada empresa que desiste de contratar com a administração é um problema muito sério, porque é um sinal que se emite de que não vale a pena. E de que aqueles que sobrevivem, eles vão concentrando, então, poder, mercado, e aí a administração pública vai ficando refém de poucos. Então, o legislador, eu acho sim que ele olha com um pouco mais de atenção ao mercado, a gente vai reconhecendo isso em dados momentos, a própria previsão das sanções ali de forma mais arquitetada, de forma mais clara, de forma mais previsível, me parece uma homenagem ao gestor e ao mercado, né, aos dois, mas não se fez uma travessia completa. A travessia completa vai se dar, se é que um dia vai se dar, ele é pautado mesmo por essas ideias de cláusulas exorbitantes, etc. Ou se a gente tem uma outra forma de relacionar com o mercado, que é uma forma, como se dá em alguns países do mundo, né? Que é uma forma mais horizontal e, consequentemente, mais atrativa para o mercado. Mas isso realmente é uma questão para um outro tipo de lei que não é essa que a gente tem agora. Essa é a opção do legislador, que não é ilegal, ok? Obviamente, não é ilegal. Não é que ele tinha dois caminhos a seguir. Uma ruptura total com a forma de licitar e com a forma de contratar e com a natureza deste contrato, e uma forma um pouco mais avançada, com algumas coisas interessantes, mas sem quebrar essa tradição. Ele fez essa escolha. É isso. Não, e é interessante como é um debate cíclico. Estou fazendo pesquisa sobre o debate da própria legislação licitatória no meio do século passado, né? Como já naquela época se discutia, né? Que não havia por que contratos, as prerrogativas extraordinárias, essa relação vertical, o contrato da administração deveria se aproximar mais do contrato privado, do contrato civilista mesmo, né? E até hoje acho que esse é um debate ainda atual, né? Sim. Quase 100 anos depois, esse ainda é um debate atual. É. Mas deixa a gente está com o tempo meio estourado, eu sei que você tem até um compromisso, né, de reunião do IBDA, você não para, né? Não sei como dorme. Nós, os dois arianos aqui. É verdade. Eu queria fazer uma última pergunta, aproveitar fazer reiterar o convite para todos, para que se inscrevam no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo do IBDA, que ocorrerá agora, este ano, em outubro. Será um evento maravilhoso. Quem teve a oportunidade. Na Magnífica, na sua cidade. Na
magnífica João Pessoa, a cidade que me acolheu tão bem, que eu amo tanto. Belíssima, belíssima cidade. E assim, mas é um evento grandioso, viu? É um evento grandioso. Sorte, João Pessoa. Muito obrigado por olhar pro Nordeste com um olhar tão carinhoso, né? Segundo evento que você capitaneia pelo IBDA e numa capital nordestina, muito nos alegra e vamos nos esforçar para fazer o melhor de todos. A Anastácia já colocou o link aí. Muito obrigado, Anastácia. Pessoal, não perca a oportunidade. É um evento único, 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 maravilhoso. Eu queria que você falasse sobre ele, Cris. Ninguém melhor para falar sobre o Congresso do IBDA do que a nossa Mulher Maravilha, a nossa presidente. Muito obrigada por me deixar falar do IBDA e do Congresso. O IBDA, gente, é uma entidade que tem quase 50 anos de existência, né? Então a gente vai fazer o 38º Congresso brasileiro. Durante um período não houve congressos e desta vez em João Pessoa, que dispensa comentários. O Congresso é um congresso que realmente custa muito menos do que o que se vê por aí, porque o IBDA não tem nenhum interesse em lucro, né? A gente realmente pretende difundir conhecimento e ele é um congresso que, além de ter um preço bem interessante, ele alia várias perspectivas, porque nós temos a parte prática, portanto, tem oficina, tem toda essa visão prática, mas tem uma parte de painéis e conferências, como é típica de congressos, tem a parte de apresentação de teses, então as pessoas podem apresentar teses, escrever artigos, apresentar comunicados e discutir isso, de forma que a gente tem uma convergência de atuações e de possibilidades que eu acho que traduz mesmo, faz o IBDA ser mesmo um congresso muito ímpar, muito, muito particular. E, então, está aberta aí a inscrição promocional, primeiro lote, até o final de abril. Depois disso, a gente vai mudar o preço, vai mudar o valor. Eu espero vocês todos lá em João Pessoa, onde Rony lidera com toda a sua majestade, né? A gente faz network, enfim, gente. Quem foi ano passado em Maceió sabe bem do que eu estou falando, que tem toda essa preocupação também de valorizar a cultura local, né? É uma pauta que é bem característica da gestão atual minha e da diretoria, não é só uma decisão minha, que é a de promover talentos das diferentes partes do Brasil, porque a gente tem gente boa em direito administrativo, em Roraima, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, em Minas Gerais, e de valorizar a cultura. Então, vocês vão ver que é um evento customizado. Ele tem tudo a ver, vai ter tudo a ver, neste caso, com a cultura paraibana. Cris, maravilhoso. É um evento que você vai andando e vai tropeçando na doutrina viva, né? Vai tropeçando. É mais ou menos assim. Você olha do lado, leva um susto. Até você olha do lado. Aí você olha do lado, tem um José dos Santos Carvalho Filho. Aí você anda 2 passos, tem um Adilson Dalari, né? Isso é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Também, um Marcos Nóbrega, uma Raquel Carvalho. Então, são várias gerações juntas. E é muito interessante, gente. Quem manda artigo ou comunicado, olhem no site, e isso é aprovado, ainda tem 50% de desconto, porque a gente quer fomentar que as pessoas apresentem suas teses, suas ideias. É isso, é um lugar de difusão de conhecimento e de ideias. É bem legal. Sensacional. Muito obrigado pelo honroso convite para ministrar uma das oficinas. Vou falar lá sobre instrumentos auxiliares, né? Vou aproveitar como está em João Pessoa, acho que uma boa parte, estava olhando aqui, ia contar, né? Mas aí parei depois do 10, mas uma boa parte dessa estante vai estar no evento, então vou levar num carrinho aqui, um monte, malas e malas de livros para colher as assinaturas dos professores, queridos colegas. Muita coisa de licitação, vocês vão curtir, dê uma olhada lá. O evento é fantástico, pessoal. Recomendo mesmo. Dê uma olhada no site. Vocês vão ter várias palestras, oficinas sobre licitações e contratos, servidores públicos, improbidade administrativa, processo administrativo e, repito, com um conteúdo de altíssimo, altíssimo nível. E parabéns
parabéns, minha querida Cristina Fortini, pelo comando que você tem feito no IBDA, no Instituto, né? Repito, é uma grande alegria ter a primeira presidente mulher nesse instituto tão importante para o direito público brasileiro, e parabéns pela grande presidência que você vem exercendo, tá? Obrigada. Trago todas comigo. Todas e todos, né? E olha, que Deus continue te iluminando com essa energia fantástica que você, sabe, exala, e todo mundo sempre lhe elogia. Você não tem ideia de quantas mulheres, quando eu falo na Cristina Fortini, ela diz, não, aquela mulher não existe. Aquela mulher não existe. Por isso que eu criei o nome da Mulher Maravilha, porque realmente você é uma inspiração para muitas delas. Tá? Então, parabéns por isso, parabéns pelo teu exemplo, pela inspiração, pela tua força, tá bom, minha amiga? Muito obrigada, obrigada. E muito obrigada por você estar sempre perto de mim e do IBDA, viu? Tá bom. Beijão, uma ótima semana para você, uma ótima semana para todos que estão aí, tá bom, pessoal? Muita saúde, fiquem com Deus. Boa paz, Tchau. gente. Obrigada.